Fala, liebe Leute, meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com o Sandro. No vídeo de hoje nós vamos aprender os números em alemão, então vamos aprender a contar de 1 até o infinito. Hoje a gente vai ver praticamente tudo em alemão sobre os números. Então você já sabe contar, sabe as particularidades dos números em alemão? Vamos aprender então no vídeo de hoje, começando então com algo mais básico. Começando então com o conteúdo do vídeo de hoje sobre os números em alemão. E números em alemão a gente diz die Zahlen, die Zahlen. Prestem atenção nesse som de tz, né, que a gente tem aí de Zahlen, o Z, né, a gente escreve com Z, mas tem o som de tz, porque ele vai ser bastante importante depois na hora de pronunciar os números. Primeiro número então, 0. Vou fazer a contagem de 0 até 9 na sequência e depois eu vou recapitular, eu repito a numeração. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos recapitular a numeração de 0 até 9. Tem aqui a listinha. Então vamos lá. 0. Preste atenção que o L tem som de L mesmo no alemão. 0. 1. 2. Lembra lá do som do Z, né? Que tem o tz igual pizza. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Então prestem atenção principalmente ali no Sieben, né? Esse S com som de Z. Sechs, a mesma coisa. Sechs, Sieben. E ali a gente tem o número 4 que escreve com V e tem som de F. Então fica 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos continuar agora de 10 até 20. 10. Olha lá, aquele mesmo som que eu falei. 10. 11. 12. 12. 13. A partir daqui a gente vai perceber que todos eles vão ter então o começo com o número e depois a dezena. Então a gente vai ter 13, a gente tem o 3, 3 e 10 da dezena. Então fica 13, 14 então, 14. 14, por consequência, 15, 15, 15, 16, 16, 16. A gente não tem o S lá do Zex, né? Isso é um número que vocês precisam prestar atenção na grafia. Então não fica Zex, aqui fica só Zech, sem o S, Zech, 10, Zech, 10. Mesma coisa aqui com o 17, né? Não fica Sieben, mas fica Zip. A gente interrompe ali a palavra e fica 17, 17. Aí a gente retorna à normalidade com 18, 18, 19 e 20, 20. Vamos recapitular então do 10 até o 20. A gente tem a listinha aqui de novo. Então, 10, 11, 12. E aí todos eles começam a ter então a terminação. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então vejam essa terminação do 20. Todas as dezenas, a gente vai ver as dezenas agora em seguida, elas vão ter essa terminação sich, né? Sich, no finalzinho. A única exceção é o número 30, que ele não tem esse Z, né? Então ele tem esse símbolo que vocês estão vendo aí, muita gente acha que é um beta, não é um beta, não é um B também. Essa letra, né, que existe no alfabeto alemão se chama SZ e ela tem o som de 2 S's. Então é o equivalente ao que a gente escreve com 2 S's no português. Então aqui a gente tem 30, 30, né, só o som de 2 S's mesmo. Para os outros não, a gente vai ter aquela terminação do sich agora na sequência. Então vamos lá, 40, 40, 50, 60,
70, 80, 90 e o 100, 100. Lembra o inglês também, né? Então vamos recapitular essas dezenas, como que elas ficam em alemão. 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Até aqui a gente viu então as dezenas inteiras, mas se a gente tiver unidade e dezena junto, então o número 23, 24, 25, coisas assim, como é que vai ficar? Vamos ver então na sequência, porque aqui entra uma particularidade do alemão. Vejam aí, o número a gente tem 23 em português, né? A gente tem 20, dezena, depois unidade. E o que acontece então no alemão é que a gente tem uma inversão. Primeiro a gente vai falar a unidade, depois a gente fala a dezena. Em vez de falar 23, a gente fala 3 e 20. Então vamos ver aí como ficou. 3 und 20. A gente tem 3 und e 20. E na hora que a gente lê, então tudo junto, 23. E percebam que na escrita a gente escreve tudo junto, tudo fica uma palavra só. Todos os números, quando a gente escreve, eles ficam na forma de uma única palavra. Então aqui, 23. Lembrando que a sílaba tônica vai ser a unidade. Então aqui no 3 que fica a sílaba mais forte. Então, 23. Vamos ver com um outro exemplo, com outro número. 45, 45. Então a gente tem o 5, que é 5, und 40, que significa 40. Então, tudo junto, 45. Um outro exemplo aqui, 99. Então, a gente tem o 9 e 90 em alemão, 99. Então, 99. Quem é mais velho, quem é da minha geração, lembra da música 99 Luftballons, da Nena, né? Vou deixar aqui no link para vocês, para o pessoal mais jovem conhecer também, uma música que fez bastante sucesso nos anos 80, inclusive aqui no Brasil. Na sequência, então, a gente tem aqui o número 81. Eu coloquei o 81 porque ele tem uma particularidade aqui, né? Vocês viram lá no comecinho que 1 é eins, mas aqui quando ele fica com a unidade, fica só ein, né? Perde aquele S. Então, na hora que for falar 81, fica 81. 81. Se fosse 31, 31. Se fosse 41, 41. Então, sempre ein. Então, essa é a particularidade aqui no caso. E se a gente for falar números um pouquinho maiores, como uma centena, por exemplo, 153, a gente tem 153 no português. No alemão, então, a gente vai começar com a centena 153. Então, fica 100, 3 e 50. No começo, para quem está aprendendo, é um pouquinho difícil para se acostumar com principalmente quando você ouve um número, alguém fala um número para você, você precisa fazer essa operação mental de inversão e isso complica um pouquinho, mas depois vocês se acostumam e acaba ficando algo automatizado. Então, 153 fica 153. E se fossem 253, então a gente teria 253. Se fosse 300, 300, 400, 400, essa mesma sequência. Então a gente põe quantas vezes, né? Quantas vezes 100? 200, 300, 500, 800 e a numeração logo na sequência. Então, se tem unidade e dezena, começando pela unidade e depois pela dezena. Então, aqui no caso do 253, 253. E se fosse um número um pouquinho maior, com milhares, como é que a gente vai fazer? Peguei um exemplo aqui que virou meme na internet, né? Todo mundo compartilha a menina falando esses números com 5. Então a gente tem aqui 5.555, e olhem o tamanhão da palavra em alemão, fica assim mesmo, a gente escreve tudo junto. Então a gente fica 5.555. Fica um monte de né? A gente falando na sequência. Então vamos lá. 5.555. Então, 5.000, né? Exatamente como a gente faz no português. Só que o alemão vai falar 5.000, 5.100, 5 e 50. Então fica 5.555. Ok? Então, a única particularidade que a gente tem que fica um pouquinho mais complicado é essa questão da inversão da unidade e da dezena, mas no restante, né, apenas aprender realmente o vocabulário. Eu vou deixar aqui então um exercício, 3 números para vocês. Quero ver vocês colocando nos comentários como é que ficam então esses números em alemão.
Wie heißen die Zahlen? Então, como que se chamam, né? Como que a gente diz esses números? Coloquei aí 38, 371 e 9.999. Quero que vocês digam como é que fica em alemão. Escrevam aí nos comentários e depois eu quero ver como é que vocês se saíram. Se você quiser saber um pouquinho mais, novos temas, outros assuntos, dê uma olhadinha lá no canal, né? Sigam o nosso canal, se inscrevam. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo alemão. Diga qual é a dificuldade que você costuma ter com numeração em alemão. Lembrando que essa numeração, a numeração então cardinal, num outro vídeo eu vou ensinar a numeração ordinal e como que a gente diz datas, como é que a gente se refere a datas e anos, que é um assunto que muitas vezes os alunos têm dificuldade. Então, se você quiser aprender mais, assine aqui, curta o nosso canal, assine o canal, curta os vídeos. Tem outros vídeos já aqui disponíveis no canal também. E lembrando que a gente tem lá o perfil no Instagram, só procurar Alemão com Sandro, né? Está tudo junto, escreve tudo junto, vocês vão encontrar também. E eu coloco outras dicas por lá e a gente pode conversar, tirar outras dúvidas de vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bis bald!